São 12 horas e 41 minutinhos. Os Salutes começam um novo horário aqui na AltV, às 12 horas e 30. Hoje a gente gravou um programa com a doutora Elisete Kaffer, atrasou um pouquinho a nossa entrada aqui, mas começa aqui agora mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, minha prática cotidiana do consultório, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, e une tudo isso ao que há de mais moderno nas áreas das medicinas e das terapias. Começamos aqui na AltV em 2009, em junho de 2009, portanto completamos agora 10 anos ininterruptos aqui na AltV e com muita alegria, com muita galardia. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Boldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Tenho pós-graduação em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Eu me formei lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, em 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Curso de pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde e também curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto BEM. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Tá tudo na sequência. Muito bem, nós estamos começando aqui mais um Salutes, que eu tenho o prazer hoje de receber o Dr. Rodrigo 25, que está me dando o celular dele com a pauta aqui, mas sabe Deus, né, como é que enxerga isso aqui. Nós vamos falar, o Dr. Rodrigo 25 é um dos primeiros dentistas brasileiros a fazer a remoção de amálgamas de mercúrio aqui no Brasil, inclusive autorizado internacionalmente. E já fizemos algumas matérias aqui, alguns programas sobre a questão da remoção de amálgamas. E hoje nós vamos falar uma série de assuntos sobre os relacionamentos dos dentes com os órgãos, né? Na terapia neural a gente estuda muito a odontologia, chamada odontologia neurofocal, ligadas cada dente com cada órgão do corpo. A ligação desses dentes com os meridianos, né? É muito interessante. Tem um paciente uma vez que eu tratava com uma dor de estômago, e fazer acupuntura, fazer não sei o que, neural no corpo e etc. E aí ele falou assim, não, então, eu fui no gastro, ele falou que é uma espinha do peixe que eu comi, que ficou travado no estômago. Eu falei, quantos tempo faz? 7 anos. Eu falei, espinha de aço, né? 7 anos no estômago, cutucando até hoje, tem que ser uma espinha de aço. E aí eu perguntei do dente, ele falou, olha, eu tratei de um dente e tal, naquela época e tal, aí eu fui com a procaína. Eu não gosto de pôr a mão na boca, porque eu não sou dentista, não gosto detesto, aliás. Mas eu falei, eu vou tentar. Né? Na neurofocal, no curso de formação de terapia neural, a gente aprendeu isso. E foi na hora, doutor Rodrigo. A dor do estômago de 7 anos sumiu. É incrível, né? É incrível. Muito boa tarde, seja boa muito tarde, bem-vindo. Muito obrigado. Sempre uma honra estar aqui com você, com seus telespectadores. Eu sei que você tem uma abrangência nacional. Aliás, e internacional também, internacional. Grécia, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente, por causa do seu programa, que tem entrado em contato comigo para saber sobre a remoção segura, sobre a odontologia biológica, a odontologia integrativa. E você está de parabéns e é sempre um prazer estar aqui com você. Para nós também é um prazer recebê-lo aqui, doutor Rodrigo, além dele ser um profissional qualificado, que senão não senta aqui na nossa cadeira de entrevistado. Muitas pessoas escrevem, olha, tem tal assunto e você poderia me entrevistar. Eu falei, tem muita gente, né, que tem essa cara de pau de fazer essas coisas assim. Aí eu falei, tá bom, senta aí e espera, né, aquelas coisas, espera e tal. Porque a gente precisa conhecer o trabalho, precisa conhecer a técnica, precisa saber com quem está lidando. E o programa Salutes é top. É top, como costumam brincar, só cachorro grande. Recentemente agora vai vir a Hanaka, é uma cirurgiã plástica de Campinas que eu conheci,
e ela é pequenininha, uma japonesinha assim, ela vai na TV Guarulhos, acho que na próxima sexta-feira. Ela falou, não, lá só vai cachorro grande. Eu falei, para gatinha, de vez em quando a gente abre exceção. Uma cirurgia plástica, nós vamos falar de coisas muito interessantes. A pequenininha lá, a japonesinha, ela vai lá, é uma cirurgia plástica de bom tamanho. Como é que foi bom, você já contou a sua história aqui, você vem de uma família de dentistas, já foi, né, você foi desmamado entre brocas e Sim, anestesia. Fui amamentado na cadeira odontológica. Na cadeira odontológica. E com muito grato, eu conheço o trabalho do Dr. Rodrigo, me trato com ele, inclusive, ele é muito delicado, ele é muito sensível, ele é muito delicado nos seus tratamentos. E quando foi que você descobriu esse relacionamento dos dentes com os órgãos? Que a gente estuda na neurofocal, como eu disse, né, Dr. Rodrigo? Eu acho que a odontologia integrativa, Valdan, onde a gente vê toda essa parte, a gente procura... nós atuamos na parte da estrutura, porém a gente tem sempre a visão da emoção e a parte das reações químico-orgânicas que acontecem, né? Então começou eu tive o prazer de fazer uma pós-graduação em odontologia sistêmica e entendi como que a boca ela é super importante para todo o resto do corpo, como ela acaba equilibrando ou desequilibrando todo o nosso arcabouço. A importância do espaço para a língua, né? Então tem muita gente... muitas crianças que não foram devidamente amamentadas, que não têm uma alimentação correta, ricas em fibra, que não exercitam e a maxila acaba não crescendo, né, que é esse osso aqui, a boca acaba não crescendo e não sobra espaço para a língua, porque a língua ela não aumenta ou diminui, né, ela tem uma carga genética, ela vai ficar daquele tamanho. Porém, a maxila ela pode acabar aumentando e para isso a gente tem os aparelhos ortopédicos e quando não teve nenhum nem outro, daí a gente tem a parte de reabilitação, que a gente vai aumentar o espaço para a língua, porque quando ela fica mais retruída, ela acaba impedindo uma correta respiração, o que faz com que aumente os ciclos respiratórios, para não diminuir muito a quantidade de oxigênio no cérebro, o que pode vir a ocasionar uma série de problemas, né, neurológicos, inclusive, né? Falta de atenção, muita criança que tem problemas também respiratórios acabam, só o fato de corrigindo o espaço para a língua, programa ao vivo tem isso, essas coisas, né? Acabam tendo problema. E aí, quando eu tive o meu filho que nasceu com um processo alérgico, a alopatia só podia estar oferecendo para ele uma bombinha para asmático, isso me incomodou profundamente. Que idade ele tinha, doutor? 1 ano e pouco, 1 ano e 2 isso meses. Isso faz uns 3, 4 anos. Ele teve um processo de anafilaxia e por acaso conheci a doutora Elisete, que você acabou de entrevistar. Acabei de entrevistar, gravamos um programa com a doutora Elisete Kaffer, maravilhoso. E a doutora Elisete deve entrar no ar aí no final agora, entre dezembro. Então a doutora Elisete me falou tanta coisa que fez tanto sentido para mim, que realmente eu fui procurar direto o professor Cunho, né, que é o professor da Quantum Bio, onde te conheci, e a gente fizemos a sorte de fazer o curso juntos de biofísica e ortobiomolecular e biorressonância, e tudo aquilo começou a fazer mais sentido, e o nosso querido professor Braghini, né, que falou mal do amálgama, não sei se você lembra, eu levantei e falei, imagina, professor, o amálgama faz bem, e eu acho que como a grande maioria, vou dizer até 98%, diria também defendendo o amálgama dental, que infelizmente, quando eu estive pesquisando numa grande universidade aqui, eu ainda verifiquei que eles ainda têm mostrado como colocar as restaurações de mercúrio. Eu digo de mercúrio porque são 50% de mercúrio, então não devia se chamar restaurações de prata, né? E sim de mercúrio, não é verdade? Sim, só que ninguém quer colocar a restauração de mercúrio porque o mercúrio faz muito mal. E aí, também, mais uma vez, no curso da doutora Elisete, que eu tive a oportunidade de fazer o curso que ela dá. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Comecei a ver toda essa parte também com o professor Braghini, com o professor Cunho. O próprio Dr. Lair Ribeiro também já fala, né, sobre a biorressonância, a importância dos meridianos que passam
nos nossos dentes. Esses meridianos, imagina um meridiano, para o nosso público, né, que você é professor dessa parte, mas imagina um meridiano como uma via rápida de energia, uma estrada. De repente acontece um pequeno acidente. O fluxo começa a diminuir, queira ou não, ele começa a diminuir a irrigação, né, dos órgãos que passam por esses dentes. E aí a gente pode acabar tendo uma série de problemas. Então, atendi recentemente um paciente que ele estava com problema de próstata e estava com um dente incluso aqui. E aí o que acontece? É muito claro, é um campo interferente e esse campo interferente acaba diminuindo, né, a irrigação. Como eu falei, um acidente na pista rápida. E a gente tem também a colocação de materiais. Então, às vezes a gente coloca algum tipo de material não biológico. Não biológico, ou de repente até que não é biológico para aquela pessoa. Então hoje, o que a gente tem através da biorressonância é uma outra visão, inclusive, talvez até um pouco mais abrangente do que tem se visto, porque hoje, quando a gente coloca tem alguns produtos que te fazem mal, tem alguns alimentos Sim. que não te fazem mal, que não caem. Imagina se esse produto é colocado no seu dente e você fica lá com ele 17 anos. O que acontece? Esse produto pode acabar diminuindo essa irrigação, né? Essa energia que passa pelo meridiano pode acabar vindo, com o passar dos anos, te causar algum tipo de problema. E essa ligação, isso foi no curso que você fez sobre medicina, odontologia integrativa, é isso? Não, na verdade é uma reunião de cursos, né? Da doutora Lisete, do professor Vai juntando Cunha, tudo, né? Com o Dr. Braghini. Porque a odontologia neurofocal, que a Academy. gente aprende com a terapia neural, a formação de terapia neural, tem todo aquele mapa de cada um dos dentes. De voo, né? Do voo, isso. E a gente acaba estudando, inclusive no curso que eu fiz, foi muito interessante, porque nós tínhamos a primeira parte teórica de manhã, à tarde ambulatorial, que a gente atendia as pessoas, e na parte da noite cada um atendia os colegas do curso. Então começava às 8 da manhã, terminava às 11 da noite, né? Então à noite a gente trabalhava cada um, os colegas, os médicos atendendo os médicos e tal. E a gente pôde experimentar isso e comprovar na prática essa tamanha funcionalidade da questão dos dentes com os órgãos. Isso é uma técnica que está crescendo ou você está usando individualmente no teu consultório? Os dentistas estão mais abertos a essa odontologia neurofocal, doutor Rodrigo? A odontologia neurofocal, como a odontologia biológica, está crescendo... o meu aqui não vai, meu. Está crescendo de uma forma incrível. Principalmente, acho que o excelente trabalho, né, que o Dr. Léo Ribeiro tem feito em divulgação, principalmente dessa parte de biorressonância, da parte biológica, assim também como a Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa, né, de Odontologia e Saúde Integrativa, que também tem a honra de ser fundador e hoje dou aula também, mas tem sido cada vez mais divulgado toda essa parte. Tenho dado um curso também na clínica referente a isso, tenho dado curso no Instituto BEM, na Quantum Bio. Então tem aumentado cada vez mais a procura, dentistas com essa visão, e isso me deixa muito feliz, muito contente. Os dentistas de uma maneira geral, me parece de uma maneira geral que os dentistas estão mais abertos às novidades. O que às vezes não acontece, na área médica é um pouco mais recrudescido, né? O pessoal gosta mais de protocolo. Conseguiu, Xeré? Deixa eu só confirmar aqui. Mas isso gosta aí... mais de protocolo, tem um pouco de resistência às novidades. Me parece que os dentistas estão um pouco mais abertos, embora ainda haja também essa resistência, né, Sim, doutor? Uma coisa que sempre me falam é que não tem evidência científica. Eu falo, olha, desculpa, tem só da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, referente à remoção segura dos amálgamas, tem um manifesto com 904 artigos. Então, se nenhum dos 904 artigos servem... Fica difícil, né? Fica difícil, né? Então, eu acho que talvez não esteja chegando artigos ainda aqui, mas tem a biblioteca da International Academy que está super aberta para quem quiser pesquisar.
Uma coisa que me incomoda muito, doutor Rodrigo, o pessoal fala muito dessa questão da ciência, do científico e etc. Eu sou um pouco atrevido, né? E eu faço além de algumas... Porque a acupuntura mesmo, ela tem seus protocolos para tratar, por exemplo, uma patologia de pâncreas, de baço, de fígado. Tem lá os pontos e etc. Obrigado, Xerec. E nós estamos aqui pelo Facebook, Xerec veio me socorrer aqui para ver se eu consigo comentar, atender os comentários aqui, tá? Então, recentemente eu falei com o Dr. Evaldo, e ele é muito científico, ele é um médico da Santa Casa, ele é muito... eu quero comprovação e tal. E o que a gente tem experimentado, na acupuntura a gente pode escolher os pontos de acordo com aquele paciente. Eu posso tratar um baço pâncreas, mas tratar emocionalmente uma depressão. Eu posso tratar um baço pâncreas para uma pessoa que tem uma obsessão de pensamentos. Eu posso tratar o baço pâncreas para a pessoa que tem insônia. São outros pontos que eu vou agregando e não tem um protocolo de relacionamento. Ou seja, a gente trata o paciente e não a patologia, como tem se falado bastante por aí. E nos cabe, eu acredito, tanto ao seu trabalho quanto ao meu trabalho cotidiano, clínico, de a gente até descobrir coisas novas, investigar, fazer experiências, entre aspas, né? Não experiência protocolar de estudo randomizado, não é isso. Mas agregar algumas coisas em que a gente pode, que nem esse paciente que eu falei da espinha do peixe, o cara falou, eu fiz o canal naquela época, eu falei, deixa eu ver aqui. Com certeza ajudou. E não tem evidência científica que poderia comprovar isso. Você acredita que a gente ainda é um pouco desbravador? Os caras que estão abrindo novos terrenos, doutor? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Hoje a gente tem unido tanto a parte da biorressonância, que é muito na frente, né? A gente tem unido também toda a parte de odontologia biológica da própria International Academy of Oral Medicine Toxicology, além de toda a parte de integratividade. Então, hoje a gente une a nutrição, a medicina, nós unimos a sinestesiologia aplicada, a quiropraxia, né, a osteopatia, em tratamentos odontológicos, medicina, constelação familiar, terapia neural. A gente utiliza a acupuntura, uma série de técnicas para que a gente possa ter um resultado melhor para o nosso paciente e, principalmente, mais duradouro, né? Então, é super importante a gente estar unindo todas essas ferramentas que temos aí. O Dr. Rodrigo ele é um cientista, ele é estudioso e tal. Ele trouxe um PowerPoint, o Xerec quase teve um pânico ali, a barba dele até tremia assim. 22 slides. Vai ficar aqui até amanhã, às 4 da tarde. Não, é rapidinho. É rapidinho? Pode pular alguns. Podemos passar, o Xerec, podemos ver Bom, essa é a formação acadêmica, especialista em prótese e biofísica quântica, estética dental, ozônio, odontologia sistêmica, professor do curso de pós da Quantum Bio, da Fernanda Ben, diretor clínico da 25 Odontologia, sócio fundador, delegado, você é delegado? Opa, não fui eu, doutor. Brasileira, professor de pós em odontologia integrativa da SBOSSI, membro e etc. Vamos lá, vamos para frente. Então, aí... Os chamados campos de interferência. Campo de interferência é linguagem neural, hein? Sim. Terapia neural. Mas olha só como tudo faz sentido. O dente, ele tem uma série de fibras que formam uma anastomose, formam um novelo de lã ali embaixo do dente. Então chegam fibras do sistema nervoso central, sistema vegetativo, sistema linfático, né? E qualquer tipo de alteração no dente, ele vai também acabar ocasionando uma alteração no corpo todo. E principalmente, pode passar, por favor, principalmente ligando uma série de chavinhas. Então, no dente, nós temos ali nas célulazinhas dos dentes alguns marcadores que são a primeira linha de defesa. Quando tem uma infecção por cárie, por problema periodontal, o que acontece é que a gente vai ligando essas chavinhas, ativando nosso sistema de luta e fuga. E de uma forma simples, toda essa parte de adrenalina, a longo prazo, muito tempo, a adrenalina é que prepara, né? O nosso corpo, né? Sim, é simpático. Isso vai alterar a nossa emoção, vai alterar nossas reações químico-orgânicas e, a longo prazo, a nossa estrutura. Então, problema de gastrite, hernia de disco, problema de bruxismo.
entre umas lesões não cariosas, principalmente ocasionadas por causa dessas chavinhas. Então, o que nós queremos é diminuir essas chavinhas, desligar essas chavinhas. Pode passar, por favor. Aí, é só para mostrar que quando a gente deixa dentro do dente, ou quando tem um canal maltratado, ou um tipo de lesão, ele pode acabar ocasionando um tipo de problema de reação autoimune na gente, tá bom? Pode passar, por favor. Então, olha lá, ó. As irritações, né? Como os nervos, as fibras estão todas ali ligadas, né? Então, é como se fosse uma grade de um sistema de defesa, sabe, um condomínio? Qualquer lugar que toque, acaba acionando todo o sistema de alarme. Sim. E é assim que funciona com a gente também. Pode passar, por favor. Xereque. Olha aí o gráfico do voo. E quando eu estive lá na International Academy of Oral Medicine and Toxicology, eu tive a oportunidade de conhecer quem faz essa ferramenta, né? E nós temos no nosso site. Se alguém tiver curiosidade, é só entrar, pode acessar por aquele QR Code. E entrou dentro do nosso site, coloca lá o dente e ele vai dar o órgão, os meridianos que passam, né? O órgão sensorial, é um sistema mesmo. E aí pode também utilizar como ferramenta de estudo e diagnóstico. Pode passar, Xereque? O estudo do Price Então, eu achei interessante, de repente, quiser falar um pouquinho sobre o canal, né? Gostaria depois, Bodan, com calma, a gente preparar um material para conversar sobre aquele filme The Root Cause, que foi tão polêmico, né? E foi tirado do ar, inclusive. Foi tirado do ar. Tá, mas o Weston Price, ele acabou desenvolvendo uma série de trabalhos, né? Ele que ajudou a desenvolver toda essa parte da endodontia, e depois ele acabou percebendo que dentro do dente precisa ser muito bem cuidado, muito bem limpo, né? Senão pode vir a acabar dando problema. Pode passar, por favor? Então, a gente tem os canais acessórios e tem os canalículos dentinários. Porém, quando o Price ele desenvolveu e escreveu o livro dele, não existia o ozônio, não existia, né, estudos tão bem hoje em dia com a prata coloidal, não existia ainda a visão dos frequenciais, terapia desintoxicação, terapia fotodinâmica, né, que é com laser azul de metileno. Então, hoje em dia, nós acreditamos que os tratamentos de canais feitos com o ultrassom, que você acaba colocando o ozônio e o ultrassom, implodindo essas ondas de ozônio, implodindo esse ozônio contra os canalículos dentinários, os canais acessórios, utilizando a prata coloidal, terapia fotodinâmica e uso de frequenciais, a gente pode ter um resultado muito melhor, né? E é isso que a gente acredita. Então, nós queremos salvar os dentes e não extraí-los todos, né? Porém, existe uma série de relatos, inclusive de pacientes meus, que tiraram o dente e foi uma coisa assim impressionante. Então, a gente está com uma série de vamos dizer assim, visões diferentes. Impressionante o quê? De tirar os dentes? Impressionante de tirar dentes com lesão endodôntica e ter uma melhora em melhora. Só que para chegar nisso, eu acho que tem um processo, tem um caminho a ser percorrido, né? Então, vamos limpar a matriz, né, o nosso terreno biológico, vamos diminuir os parasitas, vamos suplementar coisas boas, vamos retratar da forma correta. Se mesmo assim ainda o dente continuar causando problema, aí realmente a gente vai extrair. Volta aqui, Xereque, por gentileza. O Cacurcio Uf pergunta aqui o seguinte: quantos dentistas sabem disso? Eu perguntei o que é, ele falou do que você está falando, mas sobretudo essa história da ligação dos dentes com os meridianos. Na Alemanha já é muito mais desenvolvido, né, mesmo porque o VOL é alemão, e a terapia neural tem cada vez mais divulgando isso. Então já são vários dentistas que sabem isso. E em breve
com certeza vão acabar sabendo mais ainda. Mas é um movimento crescente aqui no Brasil, Muito né? crescente. A terapia neural está desenvolvendo muito. E junto com ela a odontologia biológica também, né? Que na verdade tem um slide que vai explicar um pouquinho a odontologia biológica. Tá. Vamos seguir então com os slides, Xerec, por gentileza? Toxinas orgânicas, NMDA. Então, que é quando NMDA? fica pedacinhos, quando a gente tem algum tipo de parte orgânica ali, como se fosse um pequeno bife apodrecendo lá dentro, isso tudo pode acabar diminuindo, né? Pode acabar alterando as enzimas de desintoxicação. Que é o citocromo P450. Citocromo P450. Aliás, E tem aí, você sabe que a versão nova do Potentizer, o Alexandre colocou. Ah, que bárbaro. Esse citocromo P450 eu estou colocando em todos os meus produtos que eu produzo indistintamente para os porque pacientes. essa enzima é que vai limpar. Imagina só. Todos os produtos eu coloco esse citocromo. Ótimo. E outra, se você tem, se não me engano, o Larry Ribeiro falou há muitos anos atrás sobre um estudo feito com tecido de galinha, onde eles simplesmente limpavam e nutriam com soro fisiológico. E depois de tantos anos, não me lembro, acho que foi 20 anos ou 28 anos, eles chegaram à conclusão que a célula, quando bem limpa e bem nutrida, ela tem validade assim... Infinita. Não vou dizer infinita, né? Mas uma longevidade maior, né? bem maior. E se você aciona o citocromo P450, você pode acabar limpando todas as suas células. O câncer, ele não acontece de um dia para o outro, ele demora anos. Meio ambiente nos prejudicando, anos de mágoa, anos de produtos tóxicos, anos de metais, etc., né? Então, quando a gente consegue limpar a nossa célula, a chance da gente ter saúde durante muito mais tempo é muito maior. Próximo slide, por favor, Xerec. Quando a gente perde o dente, né, remove o dente, por exemplo, porque está com tratamento de canal, daí a gente entra no segundo assunto. Bom, e agora? Vamos fazer implante de titânio ou implante de zircônia? O implante de zircônia, ele vamos dizer assim, ele é bioinerte, né? Normalmente é uma divergência muito grande, tá, Baldan? Então tem muita gente que diz que ele não faz mal nenhum. E isso realmente é verdade. Porém, o que acontece com o de zircônia é que se ele não for muito bem feito e o resto da vida observado, como ele é feito, ele é mais friável, ele não tem uma resiliência como tem o metal, ele pode acabar estourando e quebrando dentro do osso. Então, toda vez que a gente opta por fazer o de zircônia, a gente tem que avisar o paciente que o resto da vida tem que ir lá fazer as compensações, os desgastes compensatórios, porque o dente vai desgastar frente a um ambiente mais ácido, o cítrico e a cerâmica não. Então, qualquer desequilíbrio emocional, se ele não estiver muito bem ajustado, pode acabar quebrando. Os implantes de titânio, a gente tem a formação, às vezes pode acabar formando o apteno, às vezes pode também acabar ocorrendo a corrente galvânica, mas o implante de titânio também eu tenho utilizado ainda bastante. Como que eu faço? Eu meço através do aurímetro para ver qual o melhor. Então, aprendi com a doutora Elisete, né? Tem que medir. Às vezes, o implante de zircônio, eu tenho um paciente agora que não está entrando. Eu não vou colocar um material, como eu te falei, né? Não adianta nada querer colocar um material que pode acabar bloqueando ali. Não, e só porque a técnica fala, ou que você tem uma decisão racional. Então, né? Hoje a gente tem medido todos os materiais para saber realmente se faz bem ou se de repente não faz bem. Então, tem a sua utilização ainda, apesar de ter gente removendo todos os implantes de titânio. Um caso precisa ser muito bem estudado. Hoje atendi uma paciente que ela tem um problema de alergia que coincidentemente começou 2 anos após a colocação do implante de titânio. A formação do apteno eu acabei não explicando, mas é quando um pequeno metal
ele acaba se ligando a uma proteína e entra dentro da nossa célula. Diminui a nossa vibração, né? Isso aprendi com o nosso querido César Lourenço, né? Nosso colega também. Diminui a vibração da célula e essa célula começa a não ser mais reconhecida como nossa. E aí o que acontece? Ela acaba sendo fagocitada, combatida pelo nosso sistema imune, gerando problema. Então, o amálgama dental, ele pode ocasionar isso, a remoção indevida pode ocasionar isso, o de titânio, dependendo, pode ocasionar isso. Então, a gente tem uma série de fatores que não tem uma forma. Cada caso é um caso e ele precisa ser muito bem estudado, ele precisa ser analisado clinicamente, através de anamneses. Tem uma série de outros exames que a gente lança a mão, tem a biorressonância, né? Como você falou do Alexandre Távola, ele tem o ProSync, tem o Vega Test, tem o eletrossomatograma, tem, enfim, uma série de O Hydrovitalis, e o Potentizer, o Potentizer, o PC Zapper, né? São uma série de ferramentas que a gente utiliza para poder entender melhor, né, e buscar um melhor resultado para o nosso paciente. A possibilidade de integração de várias disciplinas, de várias origens, de várias espécies diferentes, né, acabam se conjuminando o que hoje a gente estava até conversando com a doutora Elisete, no sentido de uma medicina brasileira, uma medicina integrativa um pouco mais eficiente, um pouco mais forte e tal. Você acredita que isso, com a odontologia, os dentistas vão cada vez mais se aprimorar e atuarem do lado de terapeutas, que eu às vezes indico pacientes para você, porque as pessoas perguntam, Sim. E eu vejo, indico pessoas para você. Você acredita que vai haver integrações de várias áreas de saúde visando o paciente como um todo, sobretudo ligando à odontologia, doutor Rodrigo? Eu não vejo como hoje em dia trabalhar sem. Então o que acontece? O paciente chega para mim, né? Eu apesar de ter essa visão de fazer, né? Quando algum paciente meu pede e não pode de repente ir em algum médico integrativo, eu faço, mas eu procuro não fazer, porque eu acredito que tem pessoas que fazem melhor do que eu, entendem melhor do que eu dessa parte, e também eu acredito que tem que ter uma integratividade, né? Então, a nutricionista, o quiropraxista, o osteopata, né? Com a odontologia e com todas as partes. A parte de nutrição, poxa... A terapia neural mesmo, né? Quer dizer, eu estava falando exatamente. Estava falando da terapia neural, que eu raramente ponho a mão em boca, eu não gosto, realmente não é minha praia, só em caso de emergência no consultório. Mesmo assim é muito pouco, eu prefiro encaminhar para dentistas. A doutora Shizui, que eu gosto muito, que fez o curso, que foi minha monitora no meu curso, eu encaminho muito para ela, para terapia neural na boca, porque ela entende muito. Ela realmente entende bastante. Mas assim, a gente atua no corpo, né? Quer dizer, a gente pode atuar com um distúrbio de um dentista que está atuando num dente, que percebe que aquela pessoa tem insônia, tem depressão, tem pânico, ou tem traumas que todos nós temos, né? Obviamente, né? Aquela pessoa que tem, né? Ou doente. Não, todos nós temos traumas. Uns maiores, outros menores. E a terapia neural atua também no corpo, não só na boca, né? Para mim, a boca é o segundo plano. Para mim, o primeiro plano é o corpo. Imagino que para os dentistas é o contrário, né? O primeiro plano é a boca, o resto vem depois, né? Quer dizer, a gente então pode atuar em concomitância, assim, por exemplo? Lógico, paralelamente. E eu acho que assim a gente acaba obtendo um melhor resultado, né, para o paciente, quando a gente atua de uma forma integrativa. Mais uma vez, no início eu falei da importância de atuar na estrutura, porém ter uma visão da parte emocional e a parte químico-orgânica. Não interessa quem veio primeiro, tem que tratar de uma forma integrativa. Para ter o melhor resultado e também um resultado mais duradouro. Então, hoje indico muitos pacientes para fazer a constelação familiar, que eu acho que é uma terapia rápida, porém também a terapia neural também indico bastante fazer PNL, né? Nós temos uma parceira, a doutora Fernanda, que em alguns casos eu mando para ela faz a leitura da linha da vida e depois vê onde tem os bloqueios e através da hipnose ela vai ressignificando, que eu acho ótimo também, não precisa de anos, né?
Mas toda a terapia é super interessante para poder estar também desligando aquelas chavinhas. Às vezes fica uma mágoa que a pessoa não consegue realmente tratar, uma raiva, e aquilo vai ligando também as chavinhas, como eu falei, no cérebro, o sistema simpático. E junta com a boca, junta de repente com algum acidente ou alguma queda que teve, e pode ter desalinhado alguma coisa, mandando sempre uma mensagem para o nosso corpo que está em fuga e luta, tudo isso vai interferir. Então, a gente precisa sempre ter uma visão integrativa. Essa história de ligar os dentes com os meridianos e, por conta disso, ligar os órgãos também, nos dá, para quem trabalha com a prática da medicina tradicional chinesa, que é o meu caso, e a acupuntura, que a gente, é um dos capítulos que eu mais gosto, que é a matriz das emoções. Cada órgão é responsável por uma emoção e cada emoção tem um domicílio, mora um determinado órgão. E aí também é bionívoco, né? Se eu estimulo um alimento, um sabor que estimula determinado órgão, eu estarei estimulando determinado tipo de emoção. E se eu tenho, por excesso, por obsessão, determinado tipo de emoção, estarei afetando organicamente aquele órgão. Você acredita que isso pode vir ganhar espaço entre dentistas e terapeutas que trabalham com a medicina chinesa? Eu acho bem interessante. Bem interessante. Porque assim, de uma certa maneira, você não trata só de dente, sobretudo na sua clínica que eu conheço, tem todo um acolhimento do paciente. Sim. No sentido de dar um apoio, inclusive emocional. No todo, de uma forma bem humanizada, sim. Isso. Boldrin, eu acho essa sua pergunta excelente, eu acho que faz muito sentido. Se a gente for partir para estudar neurociência, você está dando um estímulo. Se você está dando um estímulo, você está dando uma frequência, não é verdade? Sim. Então, se a gente realmente acredita, através da biorressonância, através da frequência, que a frequência tem uma atuação sobre determinado órgão, e você está dando uma frequência através desse estímulo, eu acho que faz todo sentido. Agora, é mais novo ainda, né? Essa parte, tem alguns programas saúde que eu fiz sobre isso, mas eu vou fazer mais, porque realmente quando eu aprendi essa história dos domicílios das emoções, eu fiquei realmente, você fala, nossa, que coisa, né? Porque pela pulsologia dá para você perceber, inclusive eu dei um curso de pulsologia na clínica do Dr. Rodrigo, foi muito... Precisamos combinar um próximo. Tem muita gente pedindo, Legal. Porque você consegue identificar pelo pulso dos órgãos como é que é o perfil psicológico daquele paciente. Sim. Se ele está ansioso, até se tem namorado ultimamente ou não. Teve uma paciente que tinha assim, recém-separada, e eu estava atendendo ela, e eu conhecia mais a irmã dela. Ela veio, aí, o meridiano da circulação e sexualidade chegou um dia, estava pulsando demais, assim. Aí eu brinquei, eu falei, opa, teve festinha, né? Nossa Senhora. A mulher ficou vermelha, azul, todo o espectro do arco-íris, assim. Porque percebe, né? O meridiano da circulação e sexualidade estava muito intenso porque teve uma atividade ali e tal. Que é absolutamente normal, natural, não tem nada para quem é terapeuta que trata com pessoas, né? Mas a pessoa ficou bem assim, mas dá para perceber até isso. Boldrin, mas você sabe que a gente nós estamos organizando um congresso para tratar de saúde integrativa, né? Vai ser um primeiro congresso mundial de saúde integrativa, onde a gente vai ter uma parte para medicina, uma parte para odontologia, uma parte para nutrição e veterinária. Então você vai me perguntar, mas o que tem a ver a veterinária? Tudo, né? É na veterinária que acontecem os maiores trabalhos. A veterinária que traz uma série de informações que só depois de anos a medicina vai começar a estudar, a aplicar, né, na verdade. Mas a veterinária traz uma série de informações super importantes para a gente, trabalhos comprovam, então, célula-tronco, ozônio, terapia, né, transferência de microbiota, isso já está sendo feito há muito tempo na veterinária. E vai ser, a gente está brigando para a gente conseguir, inclusive, abrir a feira, não vamos prometer agora, tá? Mas para o público. Quem sabe, de repente, o seu público tem interesse de vir conhecer mais, né, dessa parte. Quando vai ser? Quem está promovendo esse congresso? O Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa, e vai ser em novembro do ano que vem.
Pode passar, por favor? E se não me engano, o último. Esse. Passou. Mas vai ser uma grande experiência, porque o tema desse congresso, inclusive, vai ser a interdisciplinaridade, exatamente isso que a gente está conversando, né? Então, de 12 a 15 de novembro do ano que vem. E aí vem professores, como eu tive a oportunidade de estar convidando lá na International Academy, convidei 15 professores, hoje a gente já tem na nossa 19 professores. Vamos ver se a gente consegue trazer todo mundo, mas vai ser incrível a grade que a gente está promovendo de forma a integrar todo mundo. Então é contato@msi.com.br. Em breve a gente vai soltar a grade. Nós estamos ainda nas primeiras reuniões do congresso. Quantos dias serão? 12, 13, 14 e 15. Vai ser maravilhoso. E vai ter, quem sabe a gente tem até um tema desse. Pois é. Eu vou até sugerir para começar é bem sugestivo, né? Uhum. Porque se imagina que uma clínica em que você vai tratar dos dentes também, essa pessoa tem as emoções, tem seus traumas, tem sua história, tem todos os seus problemas também a serem reavaliados e tal, né, doutor? Sim, já temos alguns professores confirmados, mas assim que tiver uma grade mais fechada, gostaria muito de convidar, inclusive, os seus telespectadores. A gente está querendo fazer uma feira aberta exatamente para as empresas poderem demonstrar e explicar. Então, as empresas vão ter um espaço, sabe, quando colocam um earphone? Sim. Para não interferir no resto, mas eles podem chamar quem eles quiserem e vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa bem bacana. Já tem local estabelecido? Centro de Convenções Rebouças. O Rebouças. 12 a 15, Já tá tudo acertado, então. A média de público estimado de visitantes? Então, entre médicos, dentistas, nutricionistas e veterinários e afins, a gente acredita por volta de 500 a 600. Bastante gente, né? Bastante gente. Bastante. Pode contar com a gente para divulgar, inclusive a hora que tiver a grade, etc, né? Muito obrigado. Doutor Rodrigo, para onde caminha hoje a odontologia biológica? Então, eu vejo que para essa área da biorressonância, como a própria doutora Elisete deve ter comentado, né? Não sei se ela chegou a comentar, mas principalmente a parte de queda de cabelo, normalmente você pode ter um foco odontológico. E por quê? Porque além de ativar todo o sistema de luta e fuga, como eu falei da adrenalina, a adrenalina ela diminui a microcirculação periférica, você também tem o tecido embrionário, ele está muito ligado, né? A pele também é o mesmo do dente, então qualquer tipo de alteração também pode acontecer também na pele couro cabeludo. Agora, a odontologia biológica, ela tem cada vez mais ganhando força com essa parte da remoção segura. Então, temos dado muitos cursos nessa parte, odontologia biológica integrativa, remoção segura, cada vez um interesse maior. Fica a sugestão de conhecer a International Academy of Oral Medicine Toxicology, que também vamos organizar um congresso deles aqui em 2021, com a Marta Faisal, né? E a odontologia, ela só tem cada vez mais buscando a boca com o resto do corpo, né? Em casos de doenças autoimunes, câncer, doenças neurodegenerativas. Então, tem ajudado bastante nesses processos de cura. Uhum. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo. Já estamos quase encerrando, né, o Xerec? 1 minuto? 5? Então dá tempo de falar mais alguma coisa. Deixa seus contatos, as pessoas que quiserem entrar em contato, porque eu recebo informação, pedido de remoção de amálgama segura no Brasil inteiro. As pessoas me pedem e aí eu sempre encaminho, ou às vezes a pessoa fala, estou em Pernambuco, você conhece alguém? Aí eu peço para falar com o Dr. Rodrigo ou procurar, mas eu não conheço. Você pode, por gentileza, colocar o teu contato?
O que acontece, Baldan, eu acabei formando uma equipe com cinco profissionais para fazer essa remoção. Porque, graças a Deus, a gente tem tido uma demanda grande, né? Graças também ao seu programa, que tem uma penetração enorme. E é importante, quando a gente fala da remoção segura, de fazer a remoção segura para o paciente, para a equipe odontológica e para o meio ambiente, né? Então, nós temos o separador de amálgama, para evitar de jogar tudo no rio, né, o mercúrio. Nós temos 3 salas preparadas para fazer essa remoção. O principal dessa remoção é preparar antes, porque através da biorressonância, cada vez que a gente toca com a broca na restauração de mercúrio, todo o mercúrio acaba vibrando também. Esse mercúrio ele pode acabar mobilizando. E quando mobiliza, ele cai na corrente sanguínea, ele pode acabar indo para áreas mais nobres. Então, o nosso fígado tem que estar preparado, as nossas células têm que estar preparadas. Rins, né? Rins, então tem que estar tudo preparado para a carga que não necessariamente vem da remoção, mas sim que já está no nosso corpo. E isso tudo é também, né, é super importante. A gente faz uma análise através de anamnese, através de entrevista, mesmo pacientes que vêm de longe. Então, já aconteceu algumas vezes o paciente chegar para fazer a remoção e no que eu estava conversando eu não senti segurança, a gente não faz. Tem determinada quantidade para ser feita que depende da saúde, do preparo do paciente. Então, às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa Inclusive estudar. a questão da saúde do paciente, né? Tem momentos que às vezes não é o momento. Qualquer desequilíbrio pode acabar ocasionando uma grande avalanche. E já aconteceu de atender casos psicóticos. Gente com pensamento suicida por causa de um desequilíbrio que aconteceu. Eu não chego a tanto, mas em alguns pacientes, agora cada vez mais, doutor Rodrigo, a gente tem percebido quando o paciente vai aderir ao tratamento ou não. Às vezes a pessoa começa o tratamento com o pé atrás, você fala, bom, esse aqui vai, né? Esse aqui no tranco vai pegar na descida, só põe uma segunda aí que vai pegar no tranco. Mas tem alguns que a gente olha, você fala, não vou perder o tempo. Né? Às vezes a pessoa fala, não, vou para Portugal, não, depois não sei o quê, começa a criar, impossível. Fala o seguinte, procura outro profissional porque eu não posso te ajudar. O importante é que é um processo. Né? Vamos dizer assim, as conexões cerebrais as novas conexões que a gente forma, são super importantes, né? A microplastia, inclusive, na tomada de decisões para o tratamento ou não. E às vezes é um processo, e cada um tem um processo diferente. Então, tem pessoas que já vêm, não, eu quero fazer isso, porque já está resolvido. Já está formado na cabeça. E tem outros que confiaram, de repente, no médico, né? Por exemplo, no meu caso, e vieram para fazer a remoção segura. Mas tem outros que demoram até se convencer, né? Acredito que também acabe acontecendo com você, tá? Então, precisa de muito mais informações até que realmente acabe aderindo. Mas, graças a Deus, a gente tem tido excelentes resultados, né? Isso me deixa muito feliz. Eu quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo Ventsinck, que nos esclareceu hoje bastante sobre vários problemas ligados à questão da saúde bucal e da ligação dos dentes com os meridianos, toda essa conexão, né, que a odontologia neurofocal, a odontologia biológica prevê, e o crescimento dessa área dos colegas dentistas que estão cada vez mais se associando, né, com outras técnicas, com outras modalidades terapêuticas, que acreditamos que é o caminho dessa nova medicina brasileira, a nova medicina mundial, na verdade, né? Que é a integração e não o excludente, né? As pessoas falam, não, mas acupuntura exclui, não exclui nada, né? Acupuntura, terapia neural, terapia ortobiomolecular, terapia frequencial, ela sempre vai se associar, nada exclui nada, sobretudo na área da saúde, né? Às vezes alguns médicos, eu já vi colegas, amigos falando assim, mas depois a gente não sabe o que resolveu, se foi homeopatia, se foi floral, se foi o pai de santo, não importa o que resolveu, importa que o paciente melhorou. Na verdade, pode ser até a soma de tudo, cada uma tem uma parte importante, né, na somatória, né? Sim. Então, independente disso, o que é importante, segundo entendemos, é a melhora do paciente. Isso que a gente busca
desde que ele reforme a si próprio, né? Lembramos sempre a frase de Hipócrates: perguntar para o paciente se ele está disposto a abrir mão das condições que o levaram a ficar doente. Isso é fundamental. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado a você, Baldan, pela essa oportunidade e estar compartilhando aqui com vocês. E desejo mais sucesso ainda que você já tem. Muito grato. O programa é fantástico. Parabéns. Muito grato, muito obrigado. Obrigado. Então, desejo a todos uma ótima semana, né? Estamos iniciando uma semana hoje, começando agora o Salutos às 12 horas e 30 minutos. Até o Luquete mudar de horário, né? De repente, né, bate um vento noroeste ali, não trocou a cueca da noite, aí a coisa pode complicar, mas enfim, agora é 12h30. 12h30 toda segunda-feira aqui. Por enquanto, na TV Guarulhos, às 14h30 da sexta-feira. Mas também lá, novos ventos batendo, vão mudar de horário. A gente está sempre se adequando às coisas aqui, felizmente. Então, eu desejo a todos uma excelente semana. Até sexta, até segunda, até sexta, até segunda, até sexta e até segunda.